Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Hoje, dia 22, descobrimento do Brasil, não é isso? Em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Portanto, há 520 anos. Estou aqui em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Belo dia de sol. Serra do Japi, Jundiaí. Estou aqui no 8º andar, prédio de 16 andares. Lá no fundo a rodoviária, uma quadra de esportes. – 18 graus. Essa época a amplitude térmica é maior, né? Estamos no outono. Daqui 2 meses chega o inverno. Muito bem, estou vendo aqui no Almanac Abril 2010, confirmando. Dia 22, descobrimento do Brasil. Dia da Força Aérea Brasileira. Dia do planeta Terra. E de dia, a temperatura chega a uns 26, 27 graus. Temperatura interna 21 graus. Eu queria falar um pouco sobre Nibiru. Planeta Nibiru. Eu só acredito vendo. Pois é. Na época do cometa Halley, isso em 1986, 85, 86, foi 86, né? Era muito aguardado, planeta Halley. Era muito aguardado porque supunham que ele ia aparecer muito grande, bonito, brilhante, como uma cauda bem longa, como em 1910. Porém, foi uma decepção porque ele, não sei se passou um pouco longe, ou então a cauda dele estava com menos fragmentos. E, enfim, foi uma decepção, né? O diâmetro do Halley, cometa Halley, é mais ou menos por volta de 15 quilômetros de diâmetro, né? E eu na época comprei um binóculo. Marca... Sempre gostei de astronomia, né? É chamado Super Zenith. É a marca. É um binóculo japonês, que eu saiba é japonês. Vou até mostrar aqui. Vamos ver aqui. Ele tá... Não sei se falta uma revisão nele, limpeza nas lentes, né? Mas eu sempre costumo observar com certa regularidade o céu,
E também o sol, eu coloco é, uma rodela de chapa de raio-x. Então, vou mostrar aqui. Eu coloco assim, 2 rodelas, né? 2 rodelas. Toma cuidado para ficar bem firme, né? Porque isso aqui é um perigo, né? Se você for olhar o sol, principalmente quando ele tá forte no alto, né? Quando está no horizonte já tá a luz bem fraca, né? Mas se você for observar, por exemplo, ao meio-dia, né? Ele está muito forte. Se você não tiver essa proteção, né? Você pode ficar cego, né? E tem que ficar bem firme, né? Sempre na, na objetiva, né? Onde que entra os raios, a luminosidade. Não nunca na ocular. Na ocular é que aí dá o foco de luz se fecha, né? Num ponto. E aí o pessoal fica cego na hora, né? E, enfim, esse binóculo aqui me acompanhou desde o cometa Halley, desde 1986, e agora eu estou procurando o Nibiru. Estou procurando o Nibiru. O Nibiru, que já tem um canal de Tio Abaddon lá no YouTube. Qualquer pessoa procurar sobre informações sobre Nibiru, né, o grande cometa, porque eu tenho total convicção que o grande cometa existe. E na Mensagem do Grau de Abdurkheim, volume 1, ele tem uma dissertação que fala O Grande Cometa. E Rosales von Sass, no O Livro do Juízo Final, também fala sobre grande cometa, novo sol, né? Então eu tenho certeza, isso eu tenho certeza. Agora, se é Nibiru, não sei. Também, aqui eu vou mostrar aqui também, aqui é uma luneta Tasco, ela está na caixa. Eu moro em apartamento, né? E aqui é um pouco mais difícil observar. Eu antigamente, na época do Halley, morava em uma casa lá em Campinas, que tinha um quintal grande, né? E eu observei o Halley tanto com essa luneta, que dá um aumento aí de pelo menos 100 vezes, como o binóculo. E hoje tem aparecido aí algumas fotos, né, de astrônomos amadores do Nibiru. Mas o que eu falo, eu só acredito vendo porque, porque não são oficiais, né? Essa questão do Nibiru, não tem nenhum governo confirma isso, nenhum astrônomo aí, uma instituição, né? Então, ou ele não existe, ou estão escondendo. Das duas a uma, né? Quer dizer, é uma coisa ou outra. Então, as informações que existem aí, os canais, enfim, praticamente é certo que existe realmente, né? Já foi fotografado aí por alguns astrônomos amadores, até filmado, né? Com câmera infravermelho, né? Que é mais fácil. Mas ainda continua, quero ver. Hoje de madrugada eu acordei
dizer, eu levantei umas 5 horas, fui olhar. Aqui eu tenho no meu apartamento, eu tenho visão para o norte e para o oeste. O oeste dá na Serra do Japi. E eu fui olhar às 5 horas e já vi a constelação de Escorpião. Aliás, eu sou escorpião, nasci em 1º de novembro de 1961, tenho, portanto, 58 anos. E a constelação de Escorpião foi a primeira que eu identifiquei no céu. Eu não tenho muito essa facilidade de identificar constelações, né? Mas a Escorpião é que é a mais fácil de identificar, né? Que lembra, de fato, um escorpião, uma cauda, enfim, a cabeça do escorpião que tem aquela espécie de antena, né? Acho que é isso. Que tem as 3 estrelas, né? Na ponta, né? E olhando para sentido oeste, ela vai caindo, vamos supor, a cabeça do escorpião, com as 3 estrelas, ela vai se direcionando para o poente, vamos dizer assim. Mas agora eu olhei por volta das 5 horas e estava bem alto o escorpião. Estava um pouco, vamos supor, acho que estava uns quantos graus? 70 graus. 90 graus está bem no zênite, né? Tá certo? Bem lá em cima, quando está 90 graus. Estava um pouquinho mais inclinado e deu para observar com binóculo. Então devia estar uns 70 graus. Agora o escorpião por quê? Porque é importante, pelo menos para mim aqui, né? Porque depois do escorpião, atrás vem Sagitário, constelação de Sagitário, e depois Capricórnio. No ano passado eu observei bastante a constelação de Sagitário porque Nibiru, segundo essas informações, estava em Sagitário. Agora Nibiru está em Capricórnio. Então, acho que daqui uns 2 meses já vai ser possível eu observar Capricórnio. Talvez até antes disso, não sei. Vamos supor aí, estamos em abril, acho que em junho eu já consigo observar lá para 5 horas, 4, 5 horas eu consigo observar Capricórnio. E tem uma seguinte questão: segundo essas informações desses astrônomos, a Terra ela vai estar mais ou menos dia 20 de julho, ela vai ficar em alinhamento com Nibiru, vamos dizer assim. Porque a Terra, vamos supor, se ela estava... O alinhamento... quando a Terra, vamos supor, estava atrás do Sol, teve um alinhamento com Nibiru, mas tinha uma distância muito grande, porque era alinhamento Terra, Sol e Nibiru. A Terra está uma unidade astronômica do Sol, Nibiru na ocasião estava a uns 6 unidades astronômicas do Sol. Então a distância da Terra para Nibiru estava a 7 unidades astronômicas. Agora, porém, vai ser um alinhamento em julho que vai ser Sol, Terra e Nibiru. Nibiru vai estar mais próximo ainda. Ele agora em maio, início de maio, ele deve cruzar a órbita de Júpiter, que está a 5,2 unidades astronômicas. Então, até esse alinhamento, vamos arredondar aí, Nibiru estaria
a 5 unidades astronômicas do Sol. Deve estar um pouquinho menos, mas vamos arredondar para 5. Enquanto que a Terra vai se alinhar, né? Sol, Terra e Nibiru. Então desconta uma unidade astronômica, a distância entre a Terra e Nibiru estará de 4 unidades astronômicas. Então é uma distância relativamente próxima. Então é bem possível que comece a aparecer muitas fotos e talvez até eu consiga olhar com binóculo. Não sei. Esse binóculo é bom, ele tem um aumento de 20 vezes. Se bem que e tem uma lente de 5 centímetros, né? Duas lentes. São 5 centímetros. Né? O ideal, um binóculo, eu acho que para observar assim, né? Para ver com mais nitidez, é um binóculo, me parece que é isso. Né? É um binóculo que tem uma lente objetiva de 7 centímetros. Meu binóculo tem 5 centímetros e um aumento de 20. E um aumento um pouco menor. Então seria 70 vezes 15. 70 o diâmetro da objetiva e 15 é o aumento. Porque a luminosidade que capta é muito grande. Então, embora o meu binóculo aumente mais, 20 vezes, perde a luminosidade. Quer dizer, quanto mais aumenta, reduz a luminosidade e também o fato de ser de 5 centímetros a objetiva. Então ela capta menos luz. Aí uns 20% menos. Então o ideal para mim seria se eu tivesse um binóculo. Esse binóculo que existe, eu acho que não sei nem quanto é o preço disso, mas deve ser um pouco caro, não sei. 70 por 15, enquanto que o meu é 20 não, é 50 por 20. Já é muito bom, né? Agora também depende das condições, né? Aqui de tudo, poucas coisas que vai se somando para ter uma melhor qualidade de observação. Quando eu morava em Campinas, tinha um quintal, era um bairro, tinha uns 3 quilômetros do centro, né? Mas o quintal você está ao redor, quer dizer, o muro, enfim, as casas, vamos supor, você tampa a luminosidade mais diretamente, né? E então ficava quando o céu estava bom, né? Porque um céu perfeito também é um pouco raro acontecer, né? Quando aquele céu está totalmente limpo, depois de uma chuva, por exemplo, que ele limpou todas, vamos dizer, as partículas, né? Então, às vezes, é um pouco raro, né? Aparecer um céu que ele está bem negro, quando as estrelas estão bem mais nítidas. Mas tudo são coisas que vão se somando, né? Eu me lembro uma vez que um dia que tinha um casal de amigos, isso já faz aí, foi acho que no 94. Então eles tinham lá um pesqueiro em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, né, divisa com São Paulo. Então, eu me lembro que eu olhei para o céu um dia, mas era um espetáculo, né? Então eu nunca tinha visto um céu tão bonito, né? Já estive no Observatório de Capricórnio, lá em Campinas, algumas vezes, né? No Pico das Cabras, distrito de Joaquim Gídio. Eu fui lá algumas vezes, tinha amizade assim, com alguns astrônomos, um pessoal que ia lá, né? E também, mas eu não me recordo de um céu assim tão brilhante como dessa vez que eu estive em Três Lagoas, porque era uma área rural.
Era uma área rural, então é, acho que a cidade de Três Lagoas é pequena, né? Deve ter hoje talvez uns 100 mil habitantes. Aquela chácara que esse amigo tinha ficava talvez uns 20 quilômetros do centro. Então não tinha praticamente nenhuma luminosidade. É o céu perfeito, vamos dizer assim, né? É claro que para uma observação astronômica mesmo, né, de questão de qualidade, quanto mais alto a montanha estiver, né, acima das nuvens, enfim, é, um lugar bem seco, que raramente chove, é condições ideais, né? E, enfim, vai cada vez aumentando a qualidade para uma observação. Por exemplo, os melhores locais aqui na Terra, diz que é lá no Andes, lá do Chile, no norte do Chile, né? Que é um lugar que tem uma altura mais ou menos, os observatórios, entre 2.000 a 3.000 metros de altitude, talvez até 3.500, né? Lá que são construídos atualmente os maiores observatórios do mundo, né? Praticamente não chove o dia inteiro, o ano inteiro, né? São lugares desertos, então são os lugares ideais. No Havaí também tem um lugar lá do Havaí que também é alto, né? 3.000, 3.500, ou talvez até 4.000 metros de altitude. E lá também tem muitos observatórios. Inclusive tem um dos maiores observatórios que, que estava para ser instalado, porque está sendo construído três observatórios assim, com espelho. Aí são megas observatórios, né? São é, os top aí, né? Que não tá em operação ainda, mas são os maiores. Dois estão sendo instalados lá no Chile e um que seria no Havaí. Só que o Havaí tem uma questão lá de daquelas tribos lá, daquela região, né? Vamos supor, que tem as tradições, então eles têm um certo direito. Então houve tá havendo uma questão dessa, né? Que dependeria da autorização deles, né? Já foram instalados alguns observatórios, mas esse seria o maior que seria instalado lá. Esse espelho aí, me parece que tem uns 30 metros de diâmetro. Espelho único, né? Mas lógico, é um espelho com a tecnologia atual, né? Não é como o Monte Palomar, por exemplo, que foi construído na década de 1940, que tem um espelho maciço de 5 metros e 10, mas tinha que ter uma base de 1 metro de vida, então é um peso enorme. E depois chegaram à conclusão que os cientistas tal, que não é possível construir um espelho maior com aquela tecnologia, né? Porque precisava de uma base muito grande e o peso deforma a superfície, enfim. Então tem um limite, né, de construção. Aí começaram a desenvolver novas tecnologias. Hoje os telescópios têm acho que um diâmetro aí de muito reduzido, né? Esse espelho aí de acho que uns 20 centímetros. E tem tecnologia para tecnologia de informática que vai mapeando a superfície do espelho para ficar perfeita, né? Enfim, as tecnologias que existem hoje são muito sofisticadas, né? E para a questão também da compensar por estar aqui na Terra, né? Tem atmosfera, né? Então tem tecnologias
como que, acho que é ocular, né? Porque tem aquela vibração, né, da atmosfera, né, oscilação. Então, me parece que a tecnologia atual é isso, uma ocular que ela sintoniza essa vibração para que não atrapalhe, né, a observação. A luz, outra, o raio laser também, que tem aquela interferência também de luz. Você está observando uma estrela e tem aquela aberração, né, da luz, então que isso é uma interferência de outras estrelas, né? Então eles lançam um raio laser como se fosse para limpar aquela região, justamente a atmosfera, né, da Terra, para que a imagem seja mais nítida. Então as tecnologias são extraordinárias, né? Mas enfim, eu estava comentando tudo isso para falar de que eu aqui no meu apartamento, lógico que tem muitas limitações, tem um bom binóculo e as condições aqui estão mais próximo do centro, tem mais luminosidade. A própria tela que eu tenho aqui nas janelas, né? Aquelas telas também atrapalham aí uns 15%, que atrapalha um pouco a nitidez, né? Mas, enfim, o tema é esse. Eu só acredito vendo. Nibiru, eu acredito só vendo. Então, essa questão é isso, porque, embora a gente vê muitos astrônomos aí, amadores pesquisando e até fotografando, mas não existe ainda a certeza que seria ou não. Não existem fontes oficiais que afirmam isso. Agora, a tendência a partir de agora, com essa aproximação, alinhamento, Nibiru está mais próximo, está chegando na órbita de Júpiter, e a velocidade vai aumentando. Quanto mais próximo do Sol, a velocidade vai aumentando. Tem aquele efeito Stirling, né, que o Sol, a gravidade do Sol atrai o cometa de tal forma, ele contorna bem próximo ao Sol, não sei quantos milhões de quilômetros, mas eu acho que, não sei, depende disso também do diâmetro do cometa, né? Geralmente os cometas comuns são pequenos, né? O cometa Halley tem mais ou menos, né, mais ou menos uns 15 quilômetros, mas esse grande cometa é imenso, segundo se diz, né? Ele tem 7 vezes o diâmetro da Terra, então por volta de 90 mil quilômetros. 90 mil quilômetros. E ele não é gasoso, ele é massivo, né? Então ele vai contornar o Sol, cada vez aumentando mais a velocidade. Eu não sei se talvez 50 milhões de quilômetros, que seria mais ou menos a distância que está Mercúrio do Sol. E depois tem o efeito Stirling, que ele contorna o Sol e depois retorna com grande velocidade, né? E aí ele vem em direção à Terra. E inclusive ontem eu até postei na minha página do Facebook esse canal Tio Abaddon, que ele coloca as coordenadas, né? A posição que estaria em Nibiru. Já apareceu aí, ele já publicou pelo menos 3 fotos de astrônomos amadores, né? Um americano que até filmou Nibiru. Não se tem certeza, né? E existe um certo medo, porque o que eles dizem que quem divulga isso, por exemplo, o astrônomo de observatório, sim, é crime, porque é lei, é crime contra o Estado, porque existe segredo. Por essa questão de não apavorar as pessoas, enfim. Então existe muito medo, mas sempre um ou outro vaza essa informação para os astrônomos amadores, né?
Mas enfim, esse canal, eles calculam, né, que aquele programa de computador dos astros e órbitas, né? Então calculou que eles cruzaria primeiramente a órbita da Terra em dia 21 de março de 2021, ou seja, daqui a exatamente 11 meses. Porque isso na ida, né? Porque ele vai cruzar a órbita da Terra, mas ele também ele está num ângulo diferente, né? Porque é uma órbita elíptica, não é circular como os planetas. Os planetas estão tudo num plano único, né? E ele vem com uma inclinação, vamos supor que seja uns 20 graus. Então ele vai cruzar a órbita, mas não exatamente onde passa a Terra, né? Seria, vai chegar na mesma distância que está o Sol, que a Terra está do Sol, que é uma unidade astronômica. Isso no dia 21. Mas a Terra estará, não vai estar assim bem próximo da, de Nibiru. Mas ele vai contornar com grande velocidade. Depois, e sempre a cauda fica oposto ao Sol, né? Por exemplo, o núcleo, por exemplo, do cometa, lógico que ele é denso, então é ele que, ao peso dele, né? A massa dele que contorna. Mas a cauda, com detritos, ou mesmo que seja asteroides, tem uma massa muito menor. Então ele fica no lado oposto, né? Da cauda, né? E plasma, enfim. Porque o vento solar toca a cauda para vamos supor, para o espaço. Então ela fica em sentido oposto. Então o Nibiru contorna e quando ele vai se aproximando da Terra, primeiro que atinge é a cauda, né, do cometa, do grande cometa. Agora é possível que devido à sua grande massa, tenha satélites orbitando o Nibiru. É bem possível. E também pequenos asteroides que formam a cauda. Então é um astro único. E vamos ver. Eu espero poder observar. Quem sabe logo, né? Nos próximos meses, né? Conseguir com binóculo. E se conseguir montar a luneta, vou tentar com a luneta também. Mas é questão de pouco espaço, né? Apartamento é complicado, área de serviço muito restrita, né? Então, só se eu levar na área de. Mas se eu for, por exemplo, aqui no espaço aqui do condomínio, também não dá muito certo, porque aí você pega mais luminosidade ainda, né? Porque você fica uma área aberta.